E hoje eu vim te contar o que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2025. Eu sou o Paulo Nunes, posterguei esse vídeo imensamente até eu ler Atos 26. Atos 26, para resumir, Paulo ele conta para o rei Agripa o que aconteceu com ele. E esse capítulo ele mexeu muito comigo, porque foi algo muito parecido que aconteceu comigo no dia 22 de janeiro. Então, quem quiser ler, eu convido a ler o capítulo 26 de Atos e eu vou contar a minha história, o decorrer da minha história. Eu sou um cara que estuda muito, estudo mesmo. Do ponto de vista científico, eu estudo tudo. Eu estudo segunda lei da termodinâmica, eu estudo anos-luz, eu estudo espaço, micro, macro, cosmo, eu estudo filosofia, eu estudo muito a Bíblia, eu estudo muito a história para confrontar pericialmente a Bíblia. Por muito tempo eu fui agnóstico e eu confesso que eu comecei a ler a Bíblia para confrontar quem era cristão, quem era crente. E foi interessante porque eu comecei a ler a Bíblia por causa de um desenho, o Simpson. Tem uma parte lá que o Flanders, que morava do lado do Simpson, ele perdeu a mulher e ele fala o seguinte, ele fala assim, pô senhor, eu acompanho a Bíblia e tal, até as partes que são divergentes eu sigo. E aquilo ficou na minha cabeça. Por causa disso, eu queria encontrar as divergências da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia por conta disso. Além disso, um outro gatilho para ler a Bíblia foi que em uma pescaria com meu pai e meu avô, um amigo deles, ou eles, não lembro quem era pequeno, disse o seguinte: um homem nunca é um homem enquanto não lê a Bíblia, não planta uma árvore, e naquele momento eu só tinha entendido o primeiro sentido de plantar a árvore, e não escreve um livro. Eu já fiz essas coisas e eu confesso que lendo a Bíblia Deus me encontrou, mas Ele me encontrou do ponto de vista científico. Eu encontrei Deus na história, na arqueologia, eu encontrei Deus no espaço, em como os mundos eles giram ao redor dos sóis, o Sol dentro do seu sistema, o seu sistema dentro de uma Via Láctea, no nosso caso, e esse padrão matemático impossível, eu encontrei Deus. Eu encontrei Deus no Big Bang. Quem quiser pode ler o livro O Primeiro Filho do Homem, eu vou deixar aqui. Eu encontrei Deus em vários lugares, menos na crença. Então, eu acreditava em Deus por todas as provas que eu tinha da filosofia, eu acreditava em Deus. Quem quiser ler esse livro vai entender um pouco da minha mente. Tá faltando bastante coisa ali, eu tentei trazer para uma linguagem mais popular, mas vai entender uma parte do que eu penso. Eu tentei compreender Deus dessa maneira, científica. Tá tudo bem, não tem problema. Só que eu tinha dificuldade em crer em Deus. Por uns 3 anos, eu vinha pedindo um encontro com Deus. Eu pedi a Deus que eu queria me encontrar com Deus. No dia 22 de janeiro, em um motorhome nos Estados Unidos, isso aconteceu. Eu me encontrei com Deus. Eu não vi Deus face a face. Eu não ouvi palavras, embora eu tenha ouvido cada palavra que ele me disse. E eu vi a Cidade Dourada. Deus me mostrou a Cidade Dourada de muito, muito, muito longe. Eu não sou digno de estar perto da cidade. Mas é engraçado porque quando isso aconteceu, eu estava acordado. Minha esposa e meu filho, a gente estava no motorhome, a gente tinha acabado de deitar, eu não conseguia dormir, como sempre. E eu comecei a orar e eu estava para escrever um livro que se chamaria O Elo Perdido do Instinto
Esse é um pensamento meu a respeito da sopa primordial. O livro mudou de nome, virou Esse é a Prova da Existência de Deus, e o capítulo X virou uma parte do que seria esse livro, mas uma parte compreensível. E nesse momento eu tive esse encontro com Deus. Ali eu senti o peso de todos os meus pecados, mas ao mesmo tempo eu senti a maior felicidade do mundo, porque eu estava na presença de Deus. E Deus entendeu a minha dor, uma dor dentro da felicidade. E é engraçado como essa disparidade, eu tinha uma palavra perfeita para isso, não lembro agora, essa contradição entre estar feliz e estar triste parece não poder existir, mas eu garanto, ela existe. Eu estava muito triste, porque os pecados que eu conheci e tentava combater dentro de mim se apresentaram, se afloraram. Os que eu não conhecia se afloraram. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que mesmo assim eu estava sentindo a maior felicidade do mundo. Descrevi para minha esposa que eu estava mais feliz do que na festa que eu mais gosto, com todos os parentes que eu gosto ao meu redor, e no momento mais feliz de todos. E foi fantástico, porque eu chorava, embora eu estivesse feliz. E nesse momento eu senti como se Deus, como eu disse, eu não vi Deus, não falei com Deus, mas eu senti como se ele estivesse fazendo um afago na minha cabeça e dizendo: meu filho, você é muito novo ainda. Porque eu pensei que a diferença para Deus, que vive desde eternamente, a diferença para Deus da minha idade para a idade do meu filho é nada. A gente se acha muito maduro. Outra coisa, a mansidão de Deus. Deus é manso. E ele, como se tivesse feito um afago na minha cabeça, falou: filho, não se preocupe, você tem muito o que aprender ainda. E nesse momento, eu, sem ser ético, eu me coloquei no lugar de Deus, eu coloquei meu filho no meu lugar. Eu sou um pai muito presente, eu sou um pai que brinca muito com meu filho, só que por vezes eu me sinto rígido demais. E aí, quando eu me coloquei no lugar de Deus, eu coloquei Deus no lugar do meu filho, e me coloquei no lugar do meu filho, ali eu chorei. Vixe, a gente estava no pior frio da Flórida dos últimos 20 anos, dentro de um motorhome, parado num estacionamento do Cracker Barrel. As lágrimas desciam geladas no meu rosto, minha esposa do meu lado se mexendo. E eu pedi perdão, e Deus disse que já tinha me perdoado com Jesus. E ali eu entendi que eu não poderia ficar muito tempo naquele ambiente, vendo a cidade. A cidade de Dourado estava tão longe, que eu chegava a ver a curvatura do planeta no meu chão assim. Eu via como se fosse ouro polido. E dentro da minha visão, eu imaginei uma garrafa, como se nós todos estivéssemos dentro dessa garrafa, ao mesmo tempo protegidos, mas afastados de Deus. E aí eu imaginei como o espaço é um ambiente inóspito. Galera, se a gente pensar que se você for solto em uma floresta cheia de onça, faminta, é perigoso, imagina esse planetinha desse tamanhozinho rodando em um espaço em que qualquer coisa fora daqui é inóspito pra gente, a gente não consegue respirar. E Deus nos colocou aqui, nos protegeu para que a gente pudesse encontrar Ele. E nesse momento eu entendi que eu não sou ninguém especial. Eu entendi que eu gostava muito da forma como minha mente trabalhava,
entendi que daqui a alguns anos isso não vai fazer diferença nenhuma para ninguém. Entendi que eu não sou nada diferente de você, exceto talvez por ter aceitado Cristo como meu Salvador. E eu não consigo me lembrar o porquê em uma mensagem como essa da Bíblia, que fala de amor, fala de salvação, pôde me incomodar tanto como me incomodou na minha infância, como incomoda muitos talvez de vocês. Se é que a gente fala de amor e salvação, fala de pecado, fala que a gente tem que lutar contra o pecado da nossa carne. Eu tenho os meus, você tem os teus, e eu não entendo como muitos lutam contra isso daqui, porque isso prega o amor. Mas na verdade, eu tô aqui para te dizer que isso é amor. E eu tô fazendo isso não por mim, porque Deus já me perdoou dos meus pecados, Cristo já fez isso por mim. Eu tô fazendo isso por você, porque eu acredito na minha salvação. Não por causa disso que aconteceu comigo, porque ali eu entendi que eu sou só um mensageiro. Eu só fui escolhido, como diz aqui Paulo, como um servo. Todos nós fomos escolhidos como servo, caso você aceite essa jornada, caso você aceite fazer parte dessa, até anotei uma frase muito legal aqui, fazer parte do início do maior movimento do mundo, que é Jesus. Então eu entendi que eu não sou ninguém diferente de você, eu não sou especial por ter visto isso. Eu sou um cara que pediu muito a presença de Deus. E, como eu disse, eu estou fazendo isso para que você encontre esse amor, que eu posso te garantir é maior do que qualquer coisa que você pode buscar. E a gente fica buscando muita aprovação dos homens, né? O ser humano, de uma forma geral, é assim, a gente busca. Não adianta falar que não, porque isso é um conceito de mindset. A gente fica buscando a aprovação dos outros quando a gente já tem a aprovação de Deus. E por que eu estou compartilhando isso? Porque logo depois que eu entendi que eu precisava sair dali, daquele ambiente, como o final do filme A Cabana, eu não podia ficar por muito tempo ali, eu entendi que eu precisava ir embora, senão, na minha compreensão, eu estaria morto aqui na Terra. E eu falei: Deus, eu já te encontrei uma vez, minha esposa, meu filho, os meus pais, eles não vão entender. Se o Senhor me permitir voltar para eles, deixa eu voltar. Eu não vi Deus, mas ao mesmo tempo eu enxerguei tudo. Ele sorriu manso. Ele falou: tudo bem, meu filho, você pode voltar. E eu falei: eu já te encontrei uma vez, eu posso te encontrar de novo. E aí, quando ele falou que eu podia voltar, eu falei: mas Senhor, se o Senhor me deixar, me permite ficar aqui na tua presença mais um pouquinho. E ele sorriu de novo. Você pode ficar, meu filho. Chegou uma hora que eu entendi que eu precisava ir embora, e eu falei: só mais um pouquinho. Lembrei do meu filho de novo. Ele manso, mas firme. Agora é hora de voltar, meu filho. Eu acordei minha esposa e acordei o meu filho. Eu já estava acordado às 3 da manhã, dentro de um motorhome, num frio absurdo, na Flórida. E tem um pouco mais que 1 hora e 40 minutos de vídeo gravado
eu chorando e falando para minha esposa que eu descobri a prova da existência de Deus. E agora vamos voltar um pouquinho. Imagina minha esposa e meu filho sendo acordado por um cara que pouquíssimas, quase nenhuma vez, eles me viram chorar, me quebrantado, me derramando em lágrimas, em um país que a gente estava rodando, que não é nosso, dentro da primeira vez que a gente estava dirigindo um motorhome que minha esposa nunca tinha pego para dirigir, 3 da manhã, num frio absurdo. Imagina minha esposa me vendo chorar e ouviu dizer que eu descobri a prova da existência de Deus. Minha esposa e meu filho endoidou. Eles acharam que eu estava louco. E eu, vendo eles racionalmente, embora chorando, eu falava assim: eu sei o que vocês estão pensando. Eu não estou louco. Eu só descobri a prova da existência de Deus. E comecei a tentar tranquilizar eles dentro do meu choro, dentro do que eu estava discutindo, e eles achando que eu estava doido. E agora eu quero ler só o versículo 24 de Atos 26, porque foi isso que minha esposa e meu filho pensou de mim. Meu filho até falou assim: mamãe, será que o papai vai ser preso aqui nos Estados Unidos? Vou ler uma parte que disseram para Paulo, quando Paulo disse que viu a respeito de Deus, viu a luz, ficou cego e começou a pregar, porque Paulo na verdade atacava os cristãos. Paulo, você está louco, estudou tanto que acabou perdendo o juízo. A minha esposa e o meu filho pensaram exatamente isso de mim. Eu te convido a ler Atos 26. Eu falei para minha esposa a respeito desse vídeo que eu iria gravar. Estou gravando agora no dia 22 de dezembro, acho que é hoje 22, não sei. 22 de dezembro de 2025. Quase um ano depois. Esse encontro eu tive no dia 22 de janeiro. Olha só que coincidência. 22 de janeiro de 2025. Eu confesso que esse vídeo eu tentei fazer ele várias vezes, mas uma vez no motorhome, depois disso, depois de eu falar para minha esposa o que eu precisava fazer, minha esposa falou: amor, nós somos médicos, somos empresários, você tem livros escritos, o que vão pensar de você? Eu sei que alguns vão pensar de mim. Eu sei que dentro da minha família, a palavra diz o que vão pensar de mim. Que eu não vou ser bem aceito entre os meus. Eu sei que isso não vai agradar muitos. Eu sei que vou receber bastante comentário negativo. Isso já estava calculado. Por causa disso eu posterguei esse vídeo quase um ano. Mas para vocês, se tiver algum hater, se tiver alguém que vai pensar mal de mim, alguém que vai escrever mal de mim, o que eu acho que vai acontecer, para vocês eu quero dizer uma coisa: eu amo vocês em Cristo, e o dia que vocês quiserem escrever para mim com alguma dor, com alguma dificuldade, é tão mais fácil a gente ser feliz. Minha esposa é minha melhor amiga, meu filho está muito presente na minha vida. Hoje eu sinto como se Cristo estivesse do meu lado. Você não precisa da aprovação de outras pessoas. Você não precisa estar em uma tribo que muitas vezes te desagrada por algum motivo, mas que você insiste porque você quer uma sensação de pertencimento. Quero te dizer que Cristo já fez isso por você. E eu quero te dizer que eu te amo em Cristo.
E se você tiver alguma dor e eu puder, de alguma forma, trazer uma palavra de conforto e você se sentir sozinho, eu tô aqui, assim como muitos como eu. Cristo te ama, eu te amo, Cristo. Eu quero te convidar para fazer parte dessa família, da família real, onde esse vídeo vai ser exposto, onde eu vou subir esse vídeo. Esse canal a gente começou com esse propósito e mesmo assim eu posterguei para fazer isso. Pessoal, se faltou alguma coisa eu complemento depois. Beijo no coração de cada um. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero dizer, com esse olhar de choro mais feliz, que o mundo não precisa ser uma briga, um desafio. O mundo não precisa ser um contra o outro. E até porque muitas religiões e muitos religiosos acabam, em vez de ajudando, atrapalhando Cristo. Eu não estou aqui para ser um soldado de Cristo. Cristo não precisa de soldado. Eu estou aqui para ser um servo, uma voz do que aconteceu comigo. Leia Atos 26. Beijo no coração.